Olá, hoje é um vídeo diferente, eu aqui fazendo minhas unhas e conversando com vocês, tirando esse rosa, colocando um tomzinho de lilás ali, quase que um azul, aí tirando esmalte, enfim, todo um processo aí, que pra mim é um processo terapêutico. Eu gosto muito de fazer minhas unhas, de fazer coisas de trabalhos manuais. Falando aqui um pouco com vocês sobre a tiragem que eu fiz pra Gêmeos, que essa é a proposta do vídeo, né? Eu conversar um pouco enquanto vai passando aí, eu fazendo minha unha, primeiro passando um removedor de esmalte aí pra tirar o esmalte, né? Antigo que tava aí, que já tava todo querendo sair, né? E eu querendo tirar no dente. Mas, enfim, aí falando de trabalho, de ter todas essas coisas aí na mesa, né? Pra tirar, pra remover, pra lixar e tudo. Lembrei daquela primeira leitura de Gêmeos que falava sobre Gêmeos ter todas as coisas na mesa, né? Todas as cartas na mesa, todas as ferramentas. E não conseguir colocar pra frente por conta de julgamento, né? Julgamento interno, julgamento do outro. Enfim, às vezes eu também me sinto assim quando eu tenho muitas opções, né? Eu olho e falo, gente, é tanta coisa pra fazer, por onde que eu começo? Ou alguém fala alguma coisa muito mínima e aquilo já reverbera na nossa cabeça como se fosse não sei, né? Como se fosse uma regra. Isso me fez lembrar de uma situação que eu passei. Eu fui numa roda de cura e aí chegou lá, eu tava num dia muito baixo astral e a moça perguntou sobre mim. Eu falei que eu tava desempregada. Ela perguntou qual era a minha área e eu falei que não importava, eu tava em transição. E eu tava entrando para a área holística e ela perguntou qual era a minha área holística. Eu falei, tarô. E ela falou, ai, que bom, e você trabalha com tarô? Eu falei, não consigo enxergar isso ainda como trabalho. Mas eu tô em transição justamente por isso, porque assim que eu entender isso como um trabalho, eu vou migrar de área. E ela falou, mas eu trabalho com a área holística e você não acha que o que eu faço é um trabalho? Aí eu falei, mas você é taróloga? Ela falou, não, sou terapeuta. Eu falei, terapeuta é um trabalho, taróloga não. E aquilo soou muito mal pra ela, todo mundo ficou olhando com uma cara meio estranha. E depois ela, durante a roda de cura, isso foi sendo trabalhado, claro, né? Mas demorou um tempo pra eu entender que eu era taróloga, né? Eu tinha todas as coisas na mão, todas as cartas, literalmente, todas as cartas na mão. E um conhecimento, né? Porque eu sempre, desde que eu comecei a estudar tarô, eu nunca mais parei. E eu tenho muita facilidade, eu tenho uma conexão muito grande com os meus tarôs, né? E aquilo não era monetizado. Sempre que eu fazia, eu não monetizava. Eu fazia sempre assim, na base do amor, para um amigo, para uma amiga. E é isso, às vezes tem algumas coisas que são, a gente fala que são julgamentos, porque a carta fala de julgamento, mas são até coisas que estão tão dentro da gente, tipo assim, um trabalho é você ter que levantar, pegar um ônibus, né? Ou é você ter que fazer alguma coisa pra alguém que seja um chefe. Eu não posso ser minha própria chefe, senão não é um trabalho. Ou, tipo assim, não ter chefes, né? Ter só uma relação de troca de energia ali na hora. Enfim. E acho que isso combina muito com a energia de Gêmeos. Pensei nessa situação pra trazer. E Gêmeos agora começa uma nova etapa, né? De criação. É bom lembrar disso, né? Que assim, a gente tem as coisas que limitam a gente, mas a gente nem sabe por quê. Se for perguntar, mas por que você acha isso? Por que sempre foi assim? É o famoso é porque é, que eu odeio. Eu falo que eu sou é porque é fóbica. Eu nunca fico tipo, não é porque é, né? Eu sempre vou lá, pesquiso, pergunto, mas às vezes tem umas coisas que a gente vai tão no automático, não é porque é, que aí quando a gente se depara com a situação, tipo assim, eu nunca nem contestei o que é trabalhar, né? O que é ter um projeto, o que é fazer uma coisa que eu verdadeiramente goste. E pode ser monetizado ou pode não ser monetizado, como, por exemplo, fazer a unha, né? Que é uma coisa que eu adoro fazer, mas nem por isso eu quero ser manicure. Então, eu mesma faço minhas unhas, é uma coisa que eu faço com amor, com paciência, mas não é uma coisa que eu quero fazer profissionalmente nem monetizado, né? Inclusive, esse esmalte aí é um esmalte que tá duro demais, assim, da Friends. Eu já passei o olhinho de banana, mas altas chances de descascar. E ele borrou pra caramba enquanto eu tava fazendo. Eu acho que é Apartamento o nome desse esmalte, que é justamente a cor da porta da Mônica. Quer dizer, a proposta é essa, mas eu acho que a porta da Mônica é um pouquinho mais forte, esse lilazinho. Porque esse lilás aí que eu tô passando na mão, ele é quase um azul, puxado pro cinza, né? Mas enfim, enquanto tava ali fazendo minha unha, tava lavando roupa, né, e tal. E aí depois passei esse extra brilho também, borrou algumas vezes. Aí eu não coloquei todo o processo aqui, porque realmente era muito extenso e não cabia no meu celular. Tem muita coisa no meu celular já, muita foto de cachorro e de gato. Mas, enfim, tá aí minha unhazinha feita pra vocês, né? Com esse
essa reflexão sobre padrões mesmo, coisas que nos limitam, coisas que a gente pode monetizar, coisas que a gente pode fazer porque a gente gosta, e ninguém tem nada a ver com isso, né? É claro que sugestões são muito bem-vindas, pitacos são muito bem-vindos, mas pitacos são muito bem-vindos, mas resumo da ópera: quem tem que saber o que a gente tem que fazer e o momento que deve ser feito, a monetização, ou se é uma coisa só por hobby, porque ainda tem isso, né? A gente sempre querer que o hobby seja monetizado. Eu não posso simplesmente saber fazer uma maquiagem, eu não posso simplesmente saber fazer uma unha. E isso tem muito a ver com o capitalismo também, né? Que é o tempo todo cobrando da gente produção. A gente não produz, a gente não gera dinheiro, a gente não é nada pro capitalismo. Mas enfim, nem tudo é pro capitalismo, né? Tem coisa que a gente faz pra nossa saúde mental mesmo, né? Pra nossa sobrevivência, porque a gente precisa também desopilar, né? Essa palavra desopilar, uma palavra que eu aprendi recentemente, mas desopilar é justamente você liberar o fluxo mental, né? Deixar aquela bagagem toda em algum outro lugar, em alguma outra coisa que você gosta de verdade. Bom, tá aí, minha unhazinha feita, amores, um beijo, até o próximo vídeo.